Existem dois tipos de investimentos. Aquele que você sabe quanto vai render exatamente, quanto vai ganhar e em quanto tempo. E aqueles que você não sabe quanto vai render, a porcentagem de rendimento correndo mais risco. Mas é provável que você até ganhe mais dinheiro e tenha mais lucro e mais rentabilidade. É por isso que nesse vídeo aqui eu vim falar com você sobre renda fixa e renda variável. Esses dois tipos de investimentos, um se chama renda fixa e o outro renda variável. E nesse vídeo aqui eu vou explicar para você a diferença essencial entre eles. Então seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Finanças Todo Dia. Atualmente eu estou gravando mais vídeos, tá bom? Com conteúdo relacionado a investimentos, finanças. Então se você está gostando dessa nova onda de conteúdos aqui do canal, coloca aqui nos comentários o que você está achando e claro, já deixa o gostei para esse vídeo chegar a mais pessoas que precisam dessa informação. E claramente, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, tá bom? Porque aí eu vou postar mais vídeos sobre esse assunto. Então vamos agora diretamente para o conteúdo desse vídeo. Então, os investimentos em renda fixa funcionam como uma espécie de empréstimo, em que você empresta dinheiro a uma instituição, como por exemplo, o governo ou algum banco, e você recebe de volta o seu capital investido com os juros. Olha só, investimentos como por exemplo o Tesouro Direto, é quando você empresta dinheiro ao governo, né, para ele pagar dívidas e tudo mais, o governo te devolve esse dinheiro com juros, tá certo? Ou como por exemplo o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que é quando você empresta dinheiro aos bancos para ele estar emprestando dinheiro a outras pessoas, ele te devolver esse dinheiro com juros. Geralmente quando você vai investir, fazer esses tipos de investimentos, geralmente eles têm ali um rendimento entre 9, 10 a uns 12, no máximo 11% ali por ano. E geralmente quando você vai investir, quando você está lá na corretora, sei lá, por exemplo, da Rico, da XP, você vai estar fazendo investimento, ele te mostra quanto é que vai render. E olha só, esse tipo de investimento é o ideal para aquele tipo de investidor que está iniciando, tá certo? Principalmente o que tem um perfil de investidor conservador. Existem 3 perfis de investidores e eu já gravei um vídeo sobre isso que está aqui no canal, é só você clicar aqui em cima e assistir depois que você terminar esse vídeo aqui. E é muito importante que você saiba qual é o seu tipo de investidor, qual tipo de investidor você é, para que você não se frustre nem perca o seu dinheiro. E aí existem 3 tipos de rendimento, né, que é o rendimento pré-fixado, o rendimento pós-fixado e o rendimento híbrido. A explicação completa também destes 3 tipos de investimentos está nesse vídeo aqui sobre investimentos para iniciantes, tá certo? Mas, em resumo, o investimento pré-fixado é quando já tem um rendimento informado, ou seja, quanto exatamente vai render, por exemplo, você vai lá fazer um investimento que dá tipo 10% ao ano, por exemplo. Já o pós-fixado está atrelado a um indicador econômico, por exemplo, o CDI. Por exemplo, o CDI de 2023, agora ano passado, foi de 13,04%. Ele é um indicador econômico, né, que a gente vai saber lá no final do ano. E aí, ou seja, esse pós-fixado, né, você só vai saber quando acontecer ali no final do seu investimento, né? Mas geralmente você sabe quanto tá esse rendimento por dia, né? E aí, quando a gente sabe quando chega no final do ano, é feita uma média que a gente tem esse resultado. E o terceiro tipo de fixação é a fixação híbrida. Ou seja, é quando o rendimento está atrelado ao indicador econômico mais uma porcentagem estabelecida. Por exemplo, existem investimentos que você vai fazer que te dá 100% do CDI mais 2%. Isso é um exemplo, tá? Ou seja, se você fizer um investimento em um CDI híbrido, por exemplo, ele te dá 100% do CDI, que no caso dá 13,04%, mais os 2% que já foi fixado. E nesse caso, a vantagem da renda fixa é você ter previsibilidade, ou seja, saber quanto vai render quando você estiver fazendo o seu aporte. E outros exemplos, né, de renda fixa é Tesouro Direto, CDI, CDB, LCI, LCA, e eu já falei mais sobre isso nesses outros vídeos que eu citei anteriormente. Mas o segundo tipo de investimento é o renda variável, que eu não falei aqui nesse canal ainda. A renda variável é o oposto da renda fixa, ou seja, você não consegue prever a real rentabilidade e quanto o investimento ele te trará. Nem mesmo se ele vai ser de fato rentável. Então, o motivo está na possibilidade de ter perdas financeiras nos aportes realizados. Ou seja, você vai estar lidando com mais riscos ainda. Só que você pode ter um risco elevado, mas a longo prazo, com estratégia de investimento, você vai ter conseguido mais lucro, dependendo ali de como você seguir.
e de como você vai investir o seu dinheiro. Esse tipo de investimento são para as pessoas que têm um conhecimento de mercado, que já têm um preparo, tanto um preparo financeiro, técnico, quanto emocional. E o principal é emocional, porque se você é o tipo de investidor que tem um dinheiro investido em uma renda variável, mas os seus ativos eles se desvalorizam, você não pode ter o hábito de tipo, eu vou logo vender, eu vou logo pegar o meu dinheiro mesmo que ele já tenha sido desvalorizado para não desvalorizar mais. Se você tem esse tipo de comportamento, esses investimentos não são bem indicados para você. Mas como você já sabe, os maiores riscos vêm acompanhado também de maiores possibilidades de ganho. E abrindo parêntese aqui, eu não estou falando para você sobre fazer aposta esportiva, sobre colocar seu dinheiro no tigrinho, no ratinho, não sei o que mais lá da quanto, no foguetinho que sobe que desce, não. Eu não estou falando de aposta, estou falando de investimento de verdade, em você investir em empresas, em fundos imobiliários, que seja. E aproveitando esse gancho, eu já vou te dar exemplos, né, de alguns investimentos de renda variável. O primeiro deles são as ações. Investir em ação é uma espécie mais conhecida de renda variável, né? Isso porque elas apresentam uma pequena fração do capital social de uma companhia, de uma empresa. E nesse caso você pode compartilhar os resultados que essa empresa tem. Aliás, são compartilhados com você os resultados que essa empresa tem, que no caso são os lucros. E esses lucros são distribuídos em forma de dividendos. Se, por exemplo, tem uma empresa que distribui 50 centavos por ação. Se você tem 10 ações dessa empresa, você vai ter R$5 de dividendos. Mas se você tem 100 ações dessa empresa, você tem R$50 de dividendos. E você vai multiplicando. E claro, eu estou deixando essa multiplicação redondinha com o número inteiro só para fins didáticos aqui desse vídeo. E aí, quanto maior o número de ações você tem, mais dividendos você recebe lá na sua carteira de investimento. O segundo tipo de investimento de renda variável são os fundos imobiliários. O que é que são os fundos imobiliários? Basicamente, eles têm bastante visibilidade, né, na renda variável, e os fundos de investimentos imobiliários têm como objetivo investir no próprio setor imobiliário. E aí, semelhante às ações, né, você não vai estar recebendo dividendos da empresa, mas os dividendos que você vai receber são basicamente aluguéis. Porque se é um fundo imobiliário, né, a questão imobiliária tem muito a ver com aluguel e tudo mais. E aí você vai estar recebendo aluguel. Então, para cada cota que você compra de fundo imobiliário, né, você vai recebendo mais e mais parcela desse aluguel. Então, eu trouxe esses dois exemplos mesmo para estar esclarecendo, né, qual é o tipo de investimento, né, de renda variável. Ou seja, você não sabe quanto vai render, pode correr mais risco. Os valores, né, o valor dos seus ativos pode diminuir, mas pode aumentar. Mas faz parte da sua estratégia para você que tem uma estratégia de ganhar dinheiro a longo prazo com investimentos em renda variável. E esses dois tipos de investimentos correspondem a 3 perfis diferentes de investidor, tá certo? É uma coisa séria. Toda corretora se baseia nisso para estar oferecendo ativos, né, para o cliente, para o investidor. E você precisa saber qual é o seu perfil de investidor. Eu já gravei um vídeo sobre isso aqui no canal, então vou estar deixando aqui em cima para você clicar, assistir e saber qual é o tipo de investidor que você é. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e tamo junto.